Você já teve um relacionamento abusivo? Ou você não consegue manter uma relação? Por mais que você tente, que você tente, que você tente, parece que não é pra você. Você não nasceu pra ter um relacionamento. Você já sentiu dessa forma? Se você já sentiu isso, vem comigo. Eu tava assistindo um filme hoje que fala um pouquinho sobre isso e é isso que eu quero contar pra vocês. Fica até o final. E deixa eu já pedir de cara, tá? Sem medo de pedir. Dá um like ali, se inscreve no canal, não custa, não cai o dedo, tá bom? Me ajuda e ajuda outras pessoas também, tá bom? A conhecerem e a terem o acesso a esse conteúdo. Vem comigo! Oi, tudo bom? Eu tô com a cara um pouquinho inchada, mas eu não vou passar um corretivo. Porque o que me motivou a fazer esse vídeo agora foi justamente um filme que eu acabei de assistir que me deixou com essas olheiras de chorar. Eu sou meio manteiga derretida. Eu tava assistindo Pais e Filhas, né? Fathers and Daughters. Rapidamente, é um filme de uma menina, né? Uma mulher que conta a vida dela aí. E quando ela era menininha, ela perde a mãe no acidente de carro. O pai tava dirigindo, o pai e a mãe estavam discutindo. O pai se sente culpado pela morte da mãe, acaba tendo crises psicóticas, como o filme coloca, né? Acaba sendo internado durante um período para poder tratar dessas crises e a menina fica com os tios. O pai é um grande escritor, um escritor reconhecido, famoso, mas que sofre um processo da perda, porque ele perdeu a esposa, se sente culpado por isso, e de repente ele vê os tios que cuidaram da filha dele durante aquele período, querendo a guarda, lutando pela guarda. Então ele entra num processo frenético de escrever livro, para poder vender o livro, para poder ter dinheiro, para lutar pela guarda da menina. E a menina, ela percebe esse grande amor, né, que o pai tem com ela. E justamente o nome do filme é o nome desse livro que o pai teria escrito, né? Pais e Filhas. Só que quando o pai termina de escrever esse livro, o processo de guarda já não existe mais, porque o tio acaba tendo ali uma relação extraconjugal e a tia pede separação, eles desistem do caso. E o pai relaxa. No que ele relaxa, ele tem uma nova crise convulsiva, cai no banheiro, baixa a cabeça e morre. Então essa menina passou pela perda da mãe, passou pela perda do pai, mas o pai de um amor idealizado, né? Porque ela leu esse livro depois e tudo que ficou na cabeça dela é esse grande amor, que esse grande homem que lutou e fez de tudo, ó. Já me emociono de novo. Entenderam o porquê do olhinho inchado? Desse grande homem para lutar e fazer de tudo para não perder a guarda dela, até porque os tios eram muito ricos, né? E o pai era um homem de dinheiro comum, digamos assim, classe média talvez. Enfim, tem uma cena que chama muita atenção, mas antes de falar dessa cena, deixa eu contextualizar a vida adulta dela. Ela é uma assistente social que trabalha no filme terapeuticamente, enfim, com crianças, né, com crianças que perdem os pais, as mães, um trabalho da ciência social. E ela tem um grande problema de relacionamento, ela não se relaciona com as pessoas, em especial com os homens. Então ela sai, ela tem encontros furtivos de uma noite, não quer nem saber o nome dos caras, ela passa uma noite e vai embora. Até que ela encontra um rapaz que conhece o livro do pai dela, que tem o pai dela como grande ídolo, e que quando chega na vida dela, chega dizendo, você é a Batatinha. Batatinha era a forma como o pai chamava ela, tá? E ele diz, você é a Batatinha, eu não acredito, você realmente é Kate Davis, é a filha do meu ídolo. E aí ele entra na história dela, naquele recorte da história dela, de quando ela se sentiu verdadeiramente amada. Então, tem uma cena que me chama a atenção no filme, que é quando ela vai se despedir do pai no enterro. E ela baixa no caixão e diz assim, você é o meu Batatinha, para sempre. E veja como ela colocou esse pai idealizado, né, no lugar, para sempre. Você é o meu Batatinha para sempre.
poderia ter sido o pai atrás, né? Aquele pai que cuida, que zela e que te encaminha para a vida. Mas ela acaba colocando ele do lado, como se ocupasse o lugar de um relacionamento. Por quê? Primeiro porque a mãe não estava presente. E as cenas têm uma caricatura muito bacana, que aparece os dois trabalhando no escritório, pai e filha, mas muito bacana. E tem um fato muito interessante, que é o fato da tia, quando a tia coloca, eu cresci sem amor, uma mulher adulta que nunca foi amada, e os homens vivem sem amor, as mulheres não. E a tia é alcoolista, pelo que dá pra ver no filme, né? Então, assim, as relações que a Kate do filme vivenciou foram relações de perda da mãe, do pai, que ela significou como o homem que fez tudo para tê-la ao lado, para não perder a guarda dela, um homem que a amou acima de tudo, mas ao mesmo tempo ela era muito pequenininha, então quem a criou, né, a pessoa que cuidou dela de pequena até adulta, que teria sido a tia, já significa que o homem não precisa de amor de uma mulher. E aí então ela traz esse pai para esse lado do amor idealizado. E ela não consegue colocar um outro homem na vida dela. Então ela fica em busca daquele amor que ela nunca conseguiria substituir, até porque ela diz isso: você vai ser para sempre o meu batatinha. Quando este homem chega na vida dela, né, esse cara que chega conhecendo o livro do pai dela, que tem o pai dela como um ídolo, ela começa a tentar afastar ele, ela se deixa levar um pouco, porque ele entra nesse recorte da vida dela, mas ao mesmo tempo ela procura afastar inconscientemente, até que o momento em que ela fica com outro cara, leva para casa e deixa o pacote de camisinha ali no quarto, para que o cara ache, né, como um boicote: eu não mereço, eu não te quero, eu não posso ter você na minha vida, e aí ele se afasta, tá? Então, assim, isso por quê? Primeiro, porque esse lugar já estava ocupado. Segundo, porque ela tem medo das perdas. A mãe foi embora, o pai foi embora, o tio foi embora, todo mundo foi embora. Ela tem medo de perder. Como que se um homem não precisa de amor, eu vou colocar o homem no lugar deste homem que soube amar tanto, né? Bom, comecei a pensar muito sobre esse filme e aí entendi assim que eu tive. E eu tô falando porque, gente, eu sou consteladora, sou terapeuta, trabalho com Axis, mas assim, antes de tudo isso eu sou mulher e fiz o meu processo terapêutico. Então, não só os processos que a gente acaba acompanhando na clínica, mas a gente também tem uma história individual para contar. E nos últimos anos, eu vim trabalhando justamente esse lugar ocupado. Eu tenho um pai idealizado, né? Esse pai idealizado que já tomou o lugar dele, está atrás de mim, junto com a minha mãe, os dois me encaminhando para a vida. Mas, por muito tempo, eu tentei trazer ele para frente. E por quê? Porque, sistemicamente, minha família tem uma fidelidade, e aí nós vamos ver lá nas 3 ordens do amor, uma delas é o pertencimento, né? O clã, pertencimento ao clã. Então, a minha família tem uma fidelidade sistêmica de que as mulheres que perdiam seus maridos, fosse por abandono, fosse pela morte, elas viviam solitárias até o fim das suas vidas, esperando que aquela pessoa voltasse, mesmo na morte, né? Então, aquele lugar estava ocupado por aquele marido que ou foi embora ou morreu, né? Que foi embora, fosse pela morte ou fosse pelo abandono, enfim. Então, elas ficavam esperando esse marido. E essa é uma relação sistêmica minha, das mulheres da minha família. E eu precisei entender isso para começar a abrir esse espaço e dizer assim: o estar sozinha é uma opção real e não uma opção porque eu coloquei meu ex-marido nesse espaço, né? E a separação aconteceu e por isso eu vou ficar aqui esperando ele voltar até o resto da minha vida. E por algum tempo eu fiz isso, né? E aí a gente precisa compreender esses processos. E a constelação é maravilhosa porque ela te ajuda a entender isso. E esse filme trouxe essa visão, né, desse amor idealizado de um pai, que não é o amor de um homem, que a gente precisa realmente separar.
Então eu posso ter vivido esse amor de um pai, para quem teve um pai presente, para quem teve um representante da figura paterna presente, que a gente precisa colocar atrás, ou mesmo para quem não teve esse pai, ou para quem teve um pai que não foi bom para você, né, para você. E aí você diz assim, então eu vou colocar alguém aqui do meu lado como relacionamento que vai ser tão ruim quanto meu pai foi para mim, então eu vou colocar alguém aqui do meu lado que vai ser ausente como meu pai foi, então eu não quero, mas acaba ocupando. Porque aquilo que a gente não quer ver, aquilo que a gente exclui, a gente também deixa aqui do lado, a gente também ocupa, né, esse espaço. Então, a gente precisa compreender que o papel do pai precisa ser para trás, né? E também como tentar entender, por outro lado, essas relações sistêmicas, essas fidelidades que a gente faz com o nosso clã. Então, a minha mãe se separou, esse não é o meu caso, é o caso de uma paciente. A minha mãe se separou lá atrás, quando ela era muito jovem, né? E aí eu senti pena da minha mãe, fiquei com dó da minha mãe e me vinculei à dor dela. E por isso eu preciso sentir a dor dela, então eu não vou ficar vinculada a essa dor e eu não vou ter ninguém para que eu possa me igualar à minha mãe. Então a gente precisa dar o espaço de cada um. Os pais são atrás, pai e mãe estão atrás e são maiores do que a gente sempre. A gente gosta e a gente não gosta dos nossos pais, a gente ame ou não esses pais, a gente precisa honrar, a gente precisa agradecer a vida, mas a gente precisa entender que eles são sempre maiores do que a gente, né? E nós somos só os filhos desses pais que são maiores porque vieram primeiro, né? Que vieram primeiro e que nos deram a vida. E à medida em que a gente coloca eles para trás, então a gente deixa esse espaço vago, ok. Mas e essas fidelidades? Aí eu trago novamente para frente um padrão de fidelidade, um padrão que eu vou repetir, e provavelmente vai passar para os meus filhos. Então, para fechar, eu quero fechar com uma reflexão aqui, que o filme traz uma outra frase que é muito interessante e realmente tá no imaginário de grande parte das mulheres e está culturalmente criando crenças para nós mulheres, que é o homem não precisa do amor, a mulher não vive sem ele. Então o filme traz uma frase assim, né, ali no finalzinho desse filme. E aí eu vou te dizer assim, por que um homem não precisa de amor? Isso é tema para um outro vídeo, a gente pode falar muito sobre isso, que todo ser humano precisa do amor. Nenhum ser humano sobrevive sem cuidado, sem afeto, né? Mas por que a gente precisa acreditar que o homem sobrevive sem amor? Veja que quando a gente vai falar lá na paleontologia, a gente vai dizer assim, porque lá na época da caverna, o homem saía para caçar, por isso ele desenvolveu a atenção concentrada e o silêncio. A mulher fala muito porque ela ficava na caverna, né? Descobrindo meios de sedução para fazer com que o macho da espécie voltasse para poder trazer a comida para ela e para sua cria. Sobrevivência. Então isso é como se reforçasse essa fala dessa mulher, ou essa fala dessa mulher reforça essa crença que é histórica. Mas a gente precisa entender que sem o amor ninguém sobrevive, mesmo este homem não sobreviveria sem amor, né? Então essa frase, essa crença gera relacionamentos abusivos. Essa crença gera relacionamentos desiguais. Porque aí nós, mulheres, achamos que realmente o homem vive muito bem, muito melhor do que nós, sem amor. E aí nós nos damos mais, nós damos muito mais para eles do que a gente espera receber. E aí a gente aprende a não receber mais, né? Então, qualquer migalha que ele der, a gente está contente, a gente está feliz. E fica ali dando, sem esperar receber nada. E a gente precisa sim aprender a receber, a gente precisa sim entender que a gente é merecedora, a gente precisa sim querer um relacionamento por igual, né? Eu tenho um pai que é capaz de amar, né? Eu tenho filhos que precisam de mais de amor, e são 2 meninos, então eles precisam de mais de amor, e eu tenho pacientes que eu vou dizer para vocês que precisam muito de amor. Então, essa crença de que o homem não precisa de amor reforça apenas relações abusivas, relações desiguais.
Então eu queria deixar essa reflexão hoje. Que amor você está dando? Você está se amando? Você está entendendo que esse espaço da relação é teu e você que cria? Você cria à medida em que você deixa ele aberto e você se compreende merecedora desse amor que pode vir, desse amor que pode chegar. E se esse espaço estiver aberto, estiver vazio, pode estar por uma escolha tua, mas você merece estar bem. Se esse espaço vazio neste momento te trouxer paz, te trouxer tranquilidade, ok. Mas se esse espaço que você diz que está vazio, na verdade estiver ocupado com uma fidelidade sistêmica, ocupado com um ideal de amor que não é real, então é um peso, é um fardo que você carrega, né? Você tá pesada. Se você tá ouvindo agora e você sentiu que quando eu falei desse lado, né, quando eu comentei que esse lado está ocupado com uma fidelidade sistêmica ou com um amor ideal que não é real, se você sentiu uma leveza, é porque de repente você pode perceber que você tá nessa situação, tá? Então é o momento da gente começar a buscar esvaziar esse espaço, tá? Então, se fez sentido para você, pensa sobre isso. E eu queria que a gente refletisse, que você me contasse. Você pode deixar aqui nos comentários se você acha que o homem não precisa de amor e que só nós que precisamos. E se você compreende que esse espaço tem que estar vazio para que alguém que mereça tanto amor quanto você merece possa chegar. Se você acha que fez sentido alguma dessas coisas, se você acha que esse conteúdo tem a ver com aquilo que a gente sente e de alguma forma pode ajudar a gente a sair de relações abusivas, da gente se auto-boicotar, compartilha. Não custa nada, não cai o dedo, tá? Dá um clique ali no gostei, deixa um like, compartilha, assina o canal, não custa nada. E ajuda mais pessoas a compreenderem essa relação nossa conosco mesmos, tá bom? Um beijo pra vocês.